E eu sei que você está lançando um livro, mas deixa eu te perguntar de alguns outros antes, da gente começar, que até é o papo que eu queria começar por ele. Você escreveu um livro, Arame Farpado no Paraíso, né? E é a ótica de um pastor português em relação ao Brasil, né? E eu queria que você me falasse um pouco qual é a visão de um português, talvez, mas melhor ainda, de um pastor português em relação ao Brasil, à igreja brasileira. Esse livro nasce da experiência da primeira viagem que eu fiz ao Brasil em 2017. Na altura, a editora Vida Nova estava a publicar 3 livros meus. 6 sermões contra a preguiça, Ter fé na cidade e Cuidado com o alemão, acerca de Martinho Lutero. E tendo em conta que o Brasil era um país que eu queria visitar já há muito tempo, essa viagem revestiu-se assim de uma grande importância. Finalmente eu estava a chegar ao Brasil. Entendi. E depois há aqui muita coisa que é difícil para mim resumir. Mas é verdade que Portugal também existe na imaginação do Brasil, até por razões históricas óbvias. Sim. Mas uma das coisas que acontece com o Brasil na imaginação dos portugueses é que o português convive com a cultura brasileira muito mais do que o brasileiro convive com a cultura portuguesa. Okay. Pelo menos a de hoje. Obrigado. O que significa que quando um português chega ao Brasil, ele nunca chega apenas a um lugar onde nunca esteve antes. Ele já chega a um lugar que existe na imaginação dele. E isso por causa de novelas, filmes, vídeos, Sobretudo YouTube. novelas. Claro que a internet mudou um pouco isso, porque até aos anos 90... O pequeno país que Portugal é, em comparação com o Brasil, somos apenas 10 milhões, num país que é mais pequeno do que alguns estados. E eu aproveito sempre para dizer que mais pequeno não é errado em português, em Portugal. Mas é Importante. Aliás, há um texto que eu escrevo acerca no livro novo, que é uma coleção de textos acerca da coisa curiosa que é mais pequeno não ser errado em Portugal e como isso diz muito acerca dos portugueses. Okay. Porque em Portugal tu podes sempre ser mais pequeno, não podes ser mais grande não se diz também. Não, está errado? Mais grande? Mais grande está errado, mas mais pequeno está certo. É mesmo? O que diz que o como português... a língua é importante, né? E o português tem sempre espaço para piorar. Para baixo ele tem... Entendi. Mas para melhorar... Mais grande não tem como. Esquece. Grande é grande. Mas isto para dizer que até ao início da década de 90, o Portugal parava à noite para ver as novelas da Globo. Depois, com o crescimento das televisões privadas em Portugal, a própria produção de novelas em Portugal começou a melhorar. E então, já não é igual como era quando eu era criança, mas significava que, por exemplo, quando algum brasileiro chegava a Portugal até os anos 90, ele era tratado quase ao mesmo nível como tu tratas um norte-americano, não é? Porque ele vem do mundo dos filmes. No nosso caso, um brasileiro chegava a Portugal e era tratado como vindo do mundo das novelas. Da televisão. Mas o que significa, imagina para mim, porque essa é uma outra história engraçada, porque ao contrário dos crentes evangélicos no Brasil, que são mais santos e mais bem-aventurados, os crentes em Portugal viam novelas brasileiras. Entendi. Viam tranquilamente. E acontecia sempre uma dissonância cognitiva bonita, que era, imagina, vinha um pastor brasileiro que ia pregar a Portugal, ou um missionário que ia trabalhar para Portugal. Então, o que é que o crente português pensava? Olha, se ele vem do Brasil, nós já temos uma experiência em comum, que é o facto de nós vermos novelas brasileiras. Entendi. Então nós abraçávamos as famílias pastorais e missionárias falando das novelas brasileiras. E os missionários, os pastores, reagiam com um escândalo total, pensando, Exato. esta gente precisa mesmo do Evangelho porque veem as nossas novelas. Porque aqui há uma campanha, houve, né? Uma campanha de não veja novela, né? Era assim, não, aquilo ali vai te ensinar a divorciar, vai te ensinar... E repara, eu não nego que muitas das coisas que saem das novelas de facto não são as melhores. Mas é verdade que significa que na imaginação de uma criança que cresce a ver o Brasil na televisão, o Brasil já é uma terra, de certa maneira, dos sonhos. Entendi.
se tu somares a isso a música brasileira, portanto, tentando encurtar uma história que é longa, quando em 2017 eu finalmente chego ao Brasil, eu estou a chegar a um país que foi sucessivamente adiado na minha chegada real, mas que já existe em mim há muito tempo. Agora imagina que uma viagem dessas acontece e boa parte do tempo eu passo a observar a realidade que em muito corresponde ao que eu julgava, mas que em muito também não corresponde. E essa é uma época especial na minha vida, porque de facto Deus usou essa viagem ao Brasil para me começar a fazer sentir coisas de um período de grande cansaço no ministério. Tanto que o subtítulo do livro acaba por ser, precisamente, Arame Farpado no Paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. É um livro, de certa maneira, em que eu aproveito para dar uma perspectiva de outsider aqui, dizendo coisas que para o brasileiro podem ser muito óbvias, mas quando tu vês com um olhar de fora, pensas nelas de um modo diferente. Ao mesmo tempo que vou abrindo o meu coração, porque Deus estava a trazer à minha vida sentimentos novos que depois fazem parte de um processo que o livro também conta, que é um processo que era novo na minha vida, porque eu estava a chegar à crise da meia-idade, de certo modo, aos meus 40 anos, que é um processo que, à falta de melhor palavras, é um processo de trevas. Claro que nós hoje temos outras palavras que a medicina nos dá, de burnout, de depressão, de esgotamento, e eu não rejeito essas palavras, mas em grande parte foi um processo de trevas, de amar ainda mais o nosso Deus, precisamente porque no contraste com o escuro tu apercebes-te do amor de Deus com mais intensidade. E você percebe o início disso, os sintomas disso aqui nessa viagem? Na prática, a posteriori é sempre mais fácil nós compreendermos, porque depois olhamos para trás mas há algumas coisas especiais pela negativa, de facto eu comecei a senti-las aqui quando estava em viagem. Eu sou um péssimo viajante. Por exemplo, eu não gosto de andar de avião, que eu também me apercebi que era algo que estava mais agudo, tendo em conta que estava num período difícil. Portanto, qualquer situação de stress estava a ficar mais estressante ainda. E uma das coisas que eu fiz errado, mas Deus tinha planeado assim, é que eu viajei sozinho, que hoje, por exemplo, é uma coisa que eu recuso fazer. A Ruth está comigo agora porque eu sou um mau viajante sozinho. E, por exemplo, eu notava... Mas por quê? Por que você é um mau viajante? Nós temos uma expressão em Portugal que é ser desenrascado. Desenrascado é a pessoa que sabe sair de um problema. E eu geralmente não sou muito desenrascado. Entendi. Por isso, Quando tem um imprevisto, se perde no imprevisto. A Ruth é o meu segredo. Entendi. Como em tudo, a Ruth é o meu segredo. E ela é quem resolve tudo. Ela é quem faz a minha vida acontecer. Entendi. Sem ela eu não tinha uma vida. Imagina-me quando estou sozinho. E, portanto, viajar de um lado para o outro, não gostar de andar de avião, cidades novas. É verdade que eu tinha gente boa da editora Mundo Cristão comigo, mas uma das coisas, por exemplo, que estava a acontecer e eu não estava a compreender é que cada vez que ficava sozinho, eu tinha sentia uma saudade de uma maneira um pouco doentia. De casa, de sentir-me no lugar errado. E essa foi uma contradição que eu acho que Deus usou para, depois de eu ter desejado tanto vir ao Brasil, até porque lá está, para um português, a ideia de tu ires ao outro lado do mar, onde tens mais pessoas para te ouvirem, que te leem, que te ouvem, eu acho que essa foi uma das coisas que Deus usou, que era esses pequenos troféus que eu estava à procura, era como se Deus me estivesse a entregá-los e ao recebê-los eu sentir uma grande inadequação. E portanto eu acho que houve esse paradoxo, que é o de tu queres tanto isto, tu queres tanto o reconhecimento pelo que escreves ou pelo que pregas, então eu dou-te isso e tu vais sentir isso no vazio que aí existe. E claro que isso fazia parte de um processo, e ainda hoje faz parte de um processo.
apesar de, pela graça de Deus, eu me sentir muito melhor hoje do que durante esses anos. E o livro, de certa maneira, eu acho que não é um livro fácil, nem propriamente linear, até porque o Arame Farpado no Paraíso é uma espécie de operação de peito aberto. É um livro muito torrencial, eu acho. Eu estou sem reservas. Mas era, vamos dizer assim, era um processo de quase catarse que eu precisava de fazer. E a Mundo Cristão foi a editora que, quando teve contacto com o livro, acreditou no livro e abriu-me essa porta. E, portanto, essa foi a primeira ida, a vinda minha ao Brasil, e teve essa importância de facto participar num processo que deu um livro, mas que sobretudo que me deu uma oportunidade para me ver por dentro. E isso, eu sei que estou a simplificar um pouco, mas é um dos elementos que está sempre na palavra do nosso Deus, que é esse paradoxo. Tu, para te conheceres, precisas de sair do teu lugar de origem. Isso vem desde sempre, mas nós lembramos Abraão. Mas eu acho que isso existe até com o exemplo do nosso próprio Senhor, naquele canto cristológico de Filipenses 2. Nós geralmente pensamos nele como o hino cristológico que é, mas também há esse aspecto que condiz com a ideia do Deus que peregrina. Portanto, Jesus esvazia-se, né? Ele que é glorioso, ele desce da glória e vem ter connosco. Portanto, para qualquer cristão, de facto, a ideia da peregrinação é fundamental. Tu precisas de ficar despido dos teus triunfos, que geralmente é aquilo que tu adquires na tua terra, no lugar onde as pessoas te conhecem e eventualmente te respeitam, e precisas de sair daí para, ao sair daí, compreenderes coisas acerca de ti que de outra maneira não compreenderias, e compreenderes até coisas acerca da tua cultura que, se nunca mudares para outra, também nunca compreendeste muito bem. É como